Serafa, tem semana que a gente vem aqui para falar sobre evolução, notícia e tudo mais. Essa semana tá quase um Game of Thrones. Cara, as notícias são sensacionais. Ó, OpenAI matando o Sora, maravilha. Apple vai abrir a Siri para os IAs rivais. A Meta torrando bilhões em infraestrutura, nada novidade também, né? E a Netflix, igualmente, pedindo mais dinheiro. Claro. E ó, o mais interessante de tudo isso é que não é só apenas sobre tecnologia. Tudo gira em torno de controle. Controle de interface, de distribuição, controle de infraestrutura e a cereja do bolo, controle do relacionamento com o usuário. Ou seja, cara, se você toca uma empresa de tecnologia hoje, você está na roça. Além das notícias aqui, o que a gente vai trazer são sinais. E sinais bem altos, aliás. Roda a vinheta. Está começando mais um EAI, o programa onde a gente pega o caos da semana em inteligência artificial e tecnologia e tenta trazer de uma maneira curta, rápida e eficiente para quem toma decisão dentro da área de negócio. E aí é o resumo de notícias da semana. Sem aquele hype, sem aula chata, sem muita explicação que parece paper acadêmico disfarçado de conversa. Eu falando tudo que o Serafim fala de uma maneira bem pior. Que nada. Mas eu estou aqui para isso. Então, a semana teve um fio condutor muito interessante. A IA saiu muito das demos, dos hypes, como você falou, Serafas, e está indo agora para quem paga a conta, quem controla e quem fica com o usuário final. Ou seja, alguém tem que pagar essa festa. Exatamente. E ó, a síntese e o resumo aí está perfeito, é isso mesmo. No final das contas, a IA está saindo de algo experimental e indo mais para o industrial, para o business, para valer. Cara, ó, OpenAI e a SoftBank estão acelerando tudo. OpenAI fechando o produto. Apple querendo virar o ponto de entrada. Cara, será que não está muito tarde, não? Meta dobrando a aposta em data center e a Netflix passando a sua colinha, pedindo mais dinheiro, como sempre. Perfeito. Vamos lá para as notícias, então. Vamos começar, então, pela principal notícia da semana, Serafas. OpenAI encerra o Sora, que é a plataforma de vídeo deles, né? A plataforma de vídeo generativo. E junto com isso, caiu um contrato bilionário, $1 bilhão com a Disney, que era um dinheiro que estava planejado, mas ainda não estava aportado. Excelente. Detalhe muito importante, porque o mercado adora transformar isso já em fato consumado. Não era o dinheiro que já estava ali na conta da OpenAI, mas era um planejamento. De qualquer forma, a notícia não é tão menos impactante assim, né? Tem um peso muito grande. O Sora talvez era o maior símbolo da revolução da inteligência artificial no vídeo. Quando a própria OpenAI puxa o plug e diz que na prática não estava fechando como um produto, alguma coisa tem aí para a gente prestar atenção. Mas, cara, assim, o OpenAI, Disney, eles têm grana, né? Para segurar essa onda. E para a galera aí que tem uma empresa que está baseada praticamente todo em Sora, esses dias eu vi o cara da NASA I/O falando que todos os vídeos dele eram baseados em Sora, e os caras foram lá e, bum, do nada, puxaram o plug. O que você recomenda? Cara, excelente. É aquela história lá do não coloque todos os ovos num único cesto ali, porque se cair vai quebrar tudo. Então, é importante a gente ter atenção, principalmente porque OpenAI, inteligência artificial está nesse momento muito experimental. Então, vai ser meio natural algumas empresas nascerem, morrerem, produtos surgirem e já serem encerrados. O mais importante é atenção a tudo que está acontecendo e ter sempre o seu fallback, ter sempre uma empresa ou um prestador de serviço que faça algo similar para você não ficar na mão. E para a galera que não conhece muito aí, qual seria o fallback? Quais as opções, se você não está usando o Sora, quais as outras opções? OpenAI com o Sora, como eu disse, eu acho que foi um símbolo importante, mas ela já está ficando para trás. A bem da verdade é que Google com o View, Seedance, Clang, são grandes opções que já estavam entregando qualidade muito superior ao Sora. Então, fica aí a recomendação, pelo menos dessas três aí. E a Apple, a gigante aí que todo mundo falava que estava atrasada, agora vai abrir a Siri
para outras plataformas de IA. Ou seja, você vai pegar seu telefone e aí Siri, o que você perguntar aqui, ela vai mandar para quem quer que seja, Gemini, Claude, e aí? O que é algo bem irônico, diga-se de passagem, porque a Apple, que sempre foi bem fechada no seu ecossistema, abrindo agora as portas para outros concorrentes, parceiros, quem sabe. É uma grande notícia, bem interessante, bem importante, e mostra aí que, assim, apesar da tecnologia, a Apple está de olho na monetização, porque, afinal de contas, quem recebe a primeira pergunta, segura o usuário, é quem leva a vantagem. Você não pode com eles, junte-se a eles, né? É bem No fim isso. das contas, eu vejo, Serafas, que o IA está acabando indo pelo mesmo caminho do streaming. Porque lembra do streaming? Ganhava quem tinha o conteúdo. Hoje não, hoje ganha quem tem o acesso do usuário. Se você pegar os grandes operadoras, Correto. claro, Telefônica, qualquer uma, o que eles fazem é um portal, e por esse portal aí sim você acessa Netflix, Amazon, Apple, tudo por uma interface só. É exatamente, coisa. Perfeito, perfeito. Fazendo uma analogia como se fosse a Siri um recepcionista de um prédio grande corporativo. Antes, né, só ela queria fazer tudo, recepcionar e resolver todos os problemas. Agora, ela só distribui. Sobe ali para o escritório X, para o escritório Y, ela virou um grande lobby, e os modelos de AI, os escritórios em si. Ou seja, no final de tudo isso aí, não vai ganhar quem tem o melhor modelo, mas quem tem o melhor ponto de entrada. E a Meta elevou o valor de investimento em IA no Texas para 10 bilhões de dólares. É um baita aumento aí no que eles estão colocando de dinheiro. Ou seja, as empresas agora saindo do papel, lembra do papel de carta, né? Aquele papel colorido bonitinho, e botando dinheiro de verdade aí em infraestrutura. É a meta elevando a meta. Que horrível. Mas, a notícia é importante, porque é isso que você falou, saindo do papel de carta. IA não é só software, é concreto, chip, cabo, refrigeração, data centers, energia, muita energia, terreno, etc. É bem por aí. É isso mesmo, né? Que é aquele meme que fala assim, essa é sua namorada IA. Essa é sua namorada IA sem roupa. Aí tem servidor, não sei o quê. Basicamente, a galera está esquecendo que tudo aquilo abstrato que chega no IA, por trás está rodando em prédio, máquina, servidor e um monte de coisa. Sim, e é importante, assim, ver que, principalmente para o nosso mercado, o que isso se traduz. A gente está dizendo que empresas que trabalham já com uma escala grande e uma margem apertada de lucro, principalmente as de mídia digital, precisam ver a IA entrando nas operações com essa visão do custo de infraestrutura por trás para se manter. Porque ou você constrói infraestrutura ou você vai pagar para alguém construir e você vai consumir dele. De qualquer forma, o custo de infraestrutura está presente e a conta é alta. Ou seja, está falando que, basicamente, a galera hoje está olhando para o design do restaurante e agora vai ter que começar a olhar para a cozinha, para o estoque, para o gás e para todas as contas. É mais ou menos isso. E a conta de gás é alta, porque, assim, no final das contas, IA não é aquele negócio mágico, onde tudo acontece, né, ali, cria-se do além, do nada. Não, tem um custo alto, elevado por trás disso para fazer a coisa funcionar. Então, eu acho que o mais importante aqui com essa notícia é presta atenção no custo de infraestrutura. É não usar IA por IA, né? É realmente começar a usar, dentro da sua estratégia, também pensar na parte de estrutura e infraestrutura. Exatamente. Não é apenas a inovação, mas também a estratégia de custo por trás. Serafas, agora uma história que parece política, mas na verdade é completamente estratégica. Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente a tentativa do Pentágono. Lembra aquela história do Pentágono tentando bloquear a Anthropic? Porque ela se negou a usar IA em alguns casos como aplicações militares, vigilância domésticas e armas autônomas com o Claude. Sim, foi. A Anthropic já tinha um contrato grande com o Departamento de Defesa, Departamento de Guerra dos Estados Unidos, e 2 itens que faziam parte do contrato, que era contra a automação de armas, 100%, né, com inteligência artificial e a vigilância interna doméstica, que já são itens proibidos pela Constituição americana.
o governo queria que tirasse essas regras de lá e a Anthropic se posicionou contra. Houve uma grande briga, OpenAI se posicionando também a respeito do assunto. Enfim, eu acho que o ponto aqui, direto e reto, não é a briga em si entre eles, mas o fato de uma empresa americana entrar numa lista do blacklist do governo americano. E a gente entra quase naquela pergunta, e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Né? Imagina uma empresa que não vende para o Pentágono, ela precisa se preocupar com isso do mesmo jeito ou não? Sim, é importante porque, assim, a partir do momento que uma empresa entra no blacklist do governo americano, qualquer empresa que consuma essa empresa que está no blacklist também está proibida de fazer qualquer tipo de contrato com o governo americano de forma geral. Então, eu sei que a maioria das empresas aqui no Brasil não tem contratos, né, com as empresas americanas ou com o governo americano, mas se você fornecia algum serviço para o Estado, para uma prefeitura, para qualquer órgão do governo norte-americano e utilizasse algum serviço da Anthropic, automaticamente você estaria sendo bloqueado. Acho que esse é o... Ou seja, escolher a IA errada é a mesma coisa que escolher um sócio com nome sujo, né? Mais ou menos assim. É mais ou menos assim, vai te ferrar depois. O importante aqui é o seguinte, governança na época de IA é estratégica, né? Não é brincadeira. Você não vai escolher hoje não é só um acessório, de modelo, né? Não vai ser somente um acessório, mas ele vai ser estratégico para a sua operação. Então, na hora de escolher o seu IA, você tem que entender também qual que é a estratégia desse provedor de IA com relação ao que faz com seus dados. E Serafa, a Netflix passando a sacolinha de novo, pedindo dinheiro, pedindo aumento de mensalidade para os seus assinantes. Aqui a notícia fala que o plano com anúncio foi para R$ 8,99, o standard para R$ 19,99 e o premium para R$ 26,99. Ou seja, isso aqui vai acabar caindo aqui para a gente também, né? E a empresa continua firme e forte em esporte ao vivo e podcast. Eu acho que a notícia é muito importante para mostrar o caminho que o streaming está indo. Durante muito tempo, o foco foi crescimento de base, catálogo, usabilidade, conveniência do usuário. Agora, acho que a conversa está ficando mais madura. É monetização, valor agregado para o usuário, retenção e diferencial. No final das contas, não é só ganhar assinantes, mas ele vai ter que aprender a manter esse assinante e encontrar novas formas de ganhar dinheiro com ele, seja por anúncio, seja por token, seja por qualquer outra coisa. Bem isso. E o ao vivo entra muito bem, porque o ao vivo cria essa urgência, cria esse hábito do usuário, né, estar ali assistindo, ele prende o usuário dessa forma. Então, o catálogo é importante, mas o evento ao vivo, eu acho que traz algo diferente. No fim das contas, parece que a gente está falando de broadcast. É o antigo broadcast voltando pelo cabo do streaming, né? Perfeito, é bem isso. No fundo, é o streaming redescobrindo novamente a verdade antiga lá da televisão. Quando você cria um momento, você cria o valor. Não é só o que ver, é o porquê ver agora. Cara, no final das contas, o preço, o ao vivo e a monetização acabaram sendo estratégicos para qualquer operação de streaming hoje em dia. Serafas, agora as curtas da semana aqui, um bate-bola rapidinho das 3 principais notícias para o pessoal ficar de olho. Então, a primeira é que o SoftBank garantiu um empréstimo ponte de 40 bilhões para aprofundar seus investimentos na OpenAI. Ou seja, o mercado ainda está apostando pesado na escala da IA. Interessante que o SoftBank, né, fazendo empréstimo para fazer investimento. Isso é nada usual. Nada usual. Segundo, pressão energética subindo de nível. Além das pesquisas do governo, as operadoras de rede estão começando a cobrar que os data centers invistam e aprendam a deslocar carga e operar com maior flexibilidade. É aquela história. O discurso bonito deixa de lado e eficiência é a nova palavra do jogo. A Apple vem aqui de novo, ó. A Apple contratando a ex-executiva do Google para liderar marketing de IA. Ou seja, está reforçando que a empresa está acelerando a reorganização aí, a gente falando lá no começo, né, que eles estavam atrasados, agora estão correndo para conseguir chegar junto. Em resumo, dinheiro, energia e distribuição. É isso que está moldando o nosso próximo capítulo da inteligência artificial. Resumo da semana, a OpenAI lembrando que nem toda promessa vira produto, ou seja, só hora tchau.
A Apple mostrou que a guerra de IA vai para a interface, colocando a Siri para trabalhar com outros modelos de IA. A Meta reforçou que a infraestrutura, metendo dinheiro na parte de infraestrutura, mais de 10 bilhões ali no Texas. A Anthropic colocando a governança no centro da conversa. Se você vai escolher um modelo de IA, tenha certeza que ele realmente está de acordo com o que você vai usar. E, por fim, a Netflix passando a sacolinha e pedindo mais dinheiro para os seus usuários com aumento de mensalidade. Indo para o caminho mais fácil. Em outras palavras, mundo real. Menos deslumbre, mais estratégia. Isso é ótimo, né? Porque para quem lidera a empresa, é aí que a conversa fica realmente interessante. Concordo. Quando a tecnologia para de ser só novidade e vira decisão de negócio, o jogo fica muito mais sério. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Segue o nosso programa, compartilha com quem toma a decisão por você e deixa nos comentários aí qual dessas notícias vai mexer mais no mercado de IA e tecnologia nos próximos 12 meses. Valeu, obrigado. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.